Bom, galera, hoje a gente trouxe a versão aventureira do SUV que inventou a categoria de SUVs compactos no mundo. EcoSport Storm, o primeiro modelo do SUV compacto brasileiro a romper a barreira histórica dos R$100.000. Carro tanto quanto polêmico, principalmente pelo preço, porque hoje está mais de R$108.000, mas vamos entender se ele realmente tem alguns atributos a mais que a versão Titânio. Bom, mas antes de a gente continuar com esse vídeo, eu gostaria de lembrar vocês de uma empresa parceira nossa que vai te ajudar a não errar na escolha do seu carro usado. Estamos falando da empresa Olho no Carro, uma empresa que através da placa do carro a gente consegue ter várias informações como leilão, sinistro, quilometragem e outras coisas mais para ajudar vocês a comprarem um carro usado sem se incomodar. Bom, obviamente vocês já devem saber, a gente sempre busca uma vantagem para vocês inscritos do canal, então se tu usar o cupom Opinião Sincera, tu vai ter 15% de desconto nos pacotes deles, que variam de R$10 a R$35. É um valor super baixo, com o nosso desconto fica ainda mais atrativo e eu acho que não vale a pena tu arriscar comprar um carro sem saber o histórico dele, ou pelo menos as informações que essa empresa consegue resgatar. Ah, Felipe, mas eu não vou comprar uma EcoSport Storm usada. Bom, como é um carro que já tem mais de um ano de mercado, é bem provável que tu esteja assim olhando uma. Bom, a gente já falou várias vezes que a EcoSport foi o carro responsável por criar o segmento dos SUVs compactos. Era um carro baseado na plataforma do Fiesta, quando nasceu aqui no Brasil. É um projeto praticamente brasileiro, projeto Amazon, que foi desenvolvido especificamente para cá e depois exportado para o resto do mundo. É um carro que a partir da sua terceira geração ganhou muitos atributos, ele foi melhorado em vários quesitos. A gente até inclusive já mostrou isso no vídeo da versão Titânio que a gente gravou um tempo atrás. E no início de 2018 eles lançaram então a versão Storm. A versão mais polêmica de todas por causa do preço, porque o EcoSport sempre foi um carro relativamente barato. E essa daqui foi a primeira a romper a barreira dos R$100.000. Hoje essa versão aqui está custando R$108.400, um acréscimo aí de quase 9% em relação a um ano atrás. Muito mais do que a inflação, inclusive. Só que nesta cor que vocês estão vendo aqui, tem que acrescentar ainda mais 1.450. Será que realmente vale a pena? A primeira mudança óbvia que a Ford fez nesse carro para justificar essa diferença de valor está na aparência visual externa. Ela colocou adesivos por todo o carro, adesivos bem diferentes. Na verdade, esse aqui do paralama me remete muito ao Maverick GT. Quem é saudosista como eu vai lembrar com certeza. A frente desse carro ganhou uma grade inspirada na F-150 Raptor, que é uma picape que não veio aqui para o Brasil, mas vende muito bem lá nos Estados Unidos. Também ganhou faróis de máscara negra. Esses apliques aqui na lateral, que é bem comum em carros aventureiros, mas neste caso aqui eu vou dizer para vocês, eles são funcionais. Sabe por quê? Porque aqui começam as diferenças físicas desta versão para as outras. As rodas ganharam uma largura um pouquinho maior em relação aos outros modelos. E falando das rodas, elas são de desenho exclusivo da versão Storm, com pneus 205/50 aro 17. Bom, obviamente não são pneus para uso off-road. Inclusive o dono desse carro aqui, ele trocou por pneus all-terrain, que são pneus que tu pode andar tanto no asfalto quanto fora de estrada. Como vocês podem ver, diferente da versão Titanium, que esse ano recebeu os pneus Run Flat, essa versão da EcoSport continua com o step aqui na traseira. Por um lado eu acho isso ruim, porque eu já falei 15.000 vezes que eu não gosto do step para fora, por causa que é um chamarisco para os ladrões. Por outro lado eu acho isso muito bom, porque aqueles pneus Run Flat são muito caros, então a pessoa que tiver que trocar realmente vai gastar muito dinheiro. Outra coisa que eles mudaram e que isso não aparece, está na suspensão traseira. A suspensão traseira das outras versões, ela é uma suspensão do tipo comum, aquela com barra de torção e tal, que é uma suspensão bem mais barata. Aqui eles colocaram uma versão com uma suspensão multilink, aquela versão que dá muito mais estabilidade ao carro. O que não mudou é que ele continua com freios a tambor na traseira e 200 milímetros de altura livre do solo. Bom, fora essa questão do step, é que atrás as mudanças foram um pouco sutis. Óbvio que a capa é diferente, é uma capa exclusiva desta versão. As sinaleiras, elas estão mais escurecidas, eu acho que ficaram realmente bem bonitas. Ele tem sensor de estacionamento só aqui atrás, câmera de ré também.
é algo que já existe na versão Titanium, e o porta-malas dele continua exatamente o mesmo, com abertura elétrica, aqui atrás, ou melhor, no meio da sinaleira, 356 litros de espaço, e aqui eu acho que vale uma explicação muito importante sobre um comentário que eu fiz no vídeo do T-Cross. Eu falei que o EcoSport era um carro que não deveria existir. Na verdade não é a EcoSport que não deveria existir. Na minha forma de entender os SUVs, SUV é um carro grande, é um carro que é robusto, é um carro que tem muito espaço. Hoje os 356 litros desse porta-malas até tão grande em relação aos seus concorrentes, por exemplo, o Renegade, né, que tinha menos de 300 e agora aumentaram porque botaram pneu fininho. Eu acho realmente muito pouco espaço para a proposta do carro. Por isso que eu acho que o SUV compacto, na minha utilização, não deveria existir. Não especificamente a EcoSport. A EcoSport levou a culpa porque foi ela que inventou esse segmento. Outro ponto bastante questionável sobre o EcoSport é esse sistema de abertura da porta, porque ele é lateral e vocês estão vendo que ele ocupa muito espaço para trás do carro. Então isso pode complicar bastante no supermercado, por exemplo, onde tem um carro atrás. Porém, é fácil de entender por que é assim. Carros com step pendurado na tampa traseira, tu não consegue abrir a porta para cima. O step fica muito pesado e realmente vai ser difícil de tu levantar, ou então os amortecedores vão sofrer bastante. Tem alguns carros, por exemplo, da GM, que tem aquele braço que sai para fora, mas aquilo também dá o mesmo problema que esse carro aqui, né? Acaba se tornando um estorvo. Mas uma coisa que é interessante nesse aqui, e que a gente já viu em outros carros também, é que ele tem uma prateleirinha removível aqui atrás, onde tu consegue deixar o porta-malas plano para facilitar a colocação de itens aqui em cima ou colocar alguns itens embaixo. O que é estranho nessa prateleira, e isso eu realmente não entendi, é para que serve esse último nível aqui, ó. Porque ela fica simplesmente inclinada para cá. E como vocês podem ver, este emblema aqui atrás, ele significa que ela tem tração nas 4 rodas. O que é estranho, eu vou explicar para vocês agora, é que no meu entendimento, na minha forma de ver, 4WD não seria a denominação correta para esse carro. Esse carro aqui ele usa uma transmissão de 6 marchas desenvolvida pela Ford e pela GM lá no início dos anos 2000. Inclusive eu já falei em outros casos que era uma transmissão da Aisin, não é, tá? É uma transmissão própria. Ela é a mesma utilizada no Fusion, uma transmissão muito boa, porém esse daqui tem a distribuição eletrônica para as rodas traseiras, ou seja, ele também tem um diferencial aqui atrás, ele tem um diferencial central e essa é a parte mais interessante. Como ele tem diferencial central e ele distribui de acordo com a necessidade, ele deveria ser considerado um AWD, aquele All-Wheel Drive, que inclusive eu já expliquei todo o funcionamento no vídeo do Subaru. Não assistiu ainda? Vamos deixar o link aqui também. A chave nessa versão aqui, assim como na Titanium, ela é do tipo presencial, então eu posso manter ela no bolso, que o carro destranca sozinho para eu abrir. Mas uma diferença que não era uma diferença quando esse modelo foi lançado no ano passado, está lá na frente no motor. Esse motor aqui já é um velho conhecido de vocês, é um motor Duratec com injeção direta, aquele motor que foi o primeiro flexível de injeção direta no mundo. A grande diferença é que a versão Titanium perdeu esse motor no ano de 2019. Na verdade lá em 2018, já como modelo 2019. A Titanium hoje usa o 3 cilindros Dragon 1.5, que é mais eficiente, porém mais fraco também, tem 137 cavalos. Esse daqui tem 176 quando abastecido com etanol, 170 a gasolina. O torque dele, 20 kg a gasolina, 22 a etanol. E como a gente já mostrou em outros carros da marca, como por exemplo o K, os fios estão todos expostos. Eu e o Gustavo achamos isso extremamente interessante, porque a gente gosta de mexer no motor. Outras pessoas com certeza não gostam, porque simplesmente aparece coisas que eles não gostariam de ver. Sendo sincero com vocês, cara, aquela capa não faz diferença nenhuma. E um último detalhe importantíssimo desta versão. Os faróis, pelo menos os de baixa, são do tipo xenônio. É aquele farol que ilumina muito melhor de noite e que inclusive precisa de um projetor para evitar o ofuscamento dos motoristas no sentido oposto. E ela também tem os DRLs, aquelas chamadas luzes diurnas para você andar na estrada e evitar uma multa, né? Mas e aqui dentro, o que será que mudou, Gustavo, em relação à versão Titânio? Na verdade, só mudou uma coisa aqui dentro. Esses apliques laranjas ou cobre, ou sei lá que cor que é isso, que na verdade é a mesma cor da parte externa, mas não muda de acordo com a cor externa. É sempre essa cor. Se ela for branca, se ela for preta, externamente, aqui dentro continua com esse laranja. Tem um outro pequeno detalhe que mudou também, né? Aqui nos bancos tem esses elásticos aqui, que servem para
pendurar alguma coisa, mas na verdade é mais estético do que realmente funcional. Também tem no volante também tem a costura laranja, nos bancos também tem a costura laranja, ou seja, é basicamente essa parte laranja aí que mudou. Pois Desculpa, aqui em cima também. O teto preto, né? O teto preto também mudou, que eu gosto bastante. Pois é. Mas de resto ele continua com todos os atributos da versão Titanium, menos um, que eu realmente considero fundamental e eu não entendi porque que a Ford tirou. O detector de ponto cego lá nos espelhos retrovisores, né? Essa daqui não tem e, cara, isso é um item de segurança fundamental. E quando eu falo isso que é fundamental, por quê? Porque esse carro ele tem controle de estabilidade, tem controle de tração, tem 7 airbags, né, dos bancos, ele tem de cortina, ele tem os 2 obrigatórios por lei e mais para o joelho do motorista. Então é um carro que teoricamente ele se preocupou bastante em segurança, só que alerta de ponto cego é fundamental, principalmente para quem anda em cidades muito cheias, tipo São Paulo, onde os motoboys adoram andar colados aqui, passar no corredor, né, entre os carros. Então, realmente esse é um ponto que eu acho que a Ford não deveria ter tirado. Acho que eles tiraram para tentar baixar um pouco o preço do carro, né? Não sei, realmente eu não entendi. Mas de resto são exatamente os mesmos opcionais e mesmos equipamentos que tem na versão Titanium. Então mostra aí. Ele vem com o sistema multimídia Sync 3, que é o sistema mais completo e o último modelo da Ford. Inclusive com uma tela de 8 polegadas, né? As versões Freestyle, por exemplo, vem com uma de 7 polegadas, um pouquinho menor. Com um sistema de comunicação com Android Auto e Apple CarPlay. E também com um sistema de navegação nativo. E outro detalhe importante de se falar, e a versão Titanium também tem, é esse sistema de som da Sony Premium, que tem simplesmente 9 alto-falantes. Cara, a gente falou várias vezes isso, né? Mas como é bom quando vem com esse som super encorpado de alta qualidade já nos carros. Hoje a gente não precisa mais trocar os alto-falantes do carro, né? São todos de muito boa qualidade. Antigamente tu comprava o carro, fazia aquele monte de gambiarra, passava aquele monte de fio, já desmontava, perdia a garantia, dava um monte de problema. Esse daqui, é uma pena que a gente não consegue mostrar isso na câmera, porque ela não vai registrar a qualidade de verdade, né? Mas ele é realmente muito bom. O que às vezes o pessoal não gosta, a gente não gosta, é esse sistema flutuante, né? Eu particularmente acho muito interessante, muito legal. Não fica aquele painelzão grande, né? Como no Fiesta, por exemplo, que ficava lá atrás, uma coisa embutida meio mal feita. Eu acho bacana. Cara, eu acho bom pelo seguinte, né? Dá uma olhada aqui, ó. Tenta filmar aqui, Gustavo. Quando o motorista está dirigindo, ele está numa posição muito boa, ele está bem na vista do motorista, assim, o cara não precisa ficar se desviando a atenção para olhar para baixo. E ele está deslocado assim porque ele está mais próximo do motorista, então o acesso à tela também fica melhor. Se ele fosse lá na frente, que nem era o caso de alguns Citroëns e outros carros mais antigos, onde ele está colocado aqui atrás, a tela não poderia ser touchscreen, senão o motorista não consegue alcançar. A única coisa que eu realmente não gosto foi o que a Toyota fez agora no carro deles, onde eles botaram um tablet gigante, tipo Tesla, assim, aqui bem no meio do painel. Cara, eu acho que as montadoras estão exagerando um pouquinho nessa história do tablet incrustado, né? Tem uns Volvo também com uns tablets gigantes também. Não, aí destoa demais. Essa telinha assim do tamanho da Ford já tá bom, né? Bom, e internamente esse carro ele tá muito mais próximo do Focus do que tá próximo do Fiesta. Graças a Deus. Graças a Deus, que foi como ele nasceu, vamos dizer assim, né? Então, volante, acabamentos, painel, é bem parecido com o do Focus mesmo. Inclusive esse volante aqui tem uma pegada muito boa, ele é de couro acolchoado, com todos os controles bem à mão. Aqui em cima do computador de bordo, aqui do Cruise Control, ou piloto automático, aqui do multimídia. E uma coisa interessante é que ele tem também os pedal shifts para troca de marchas manual. E falando do painel, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é um painel bem completo. Eu adoro essa telinha que eu estou mostrando agora, porque ele mostra o consumo instantâneo, o consumo dentro do período programado por ti, a distância percorrida, quanto tem de autonomia ainda, e tu pode inclusive configurar, tu pode mudar essas opções dentro do painel. Tem marcador de velocidade, tem bússola, tem a marcação do rádio, link com o telefone, óbvio, configurações. E ele também tem de série sensor de pressão nos 4 pneus. Algo que é útil para muitas pessoas que, assim como minha esposa, minha mãe e muitas outras pessoas que eu conheço, simplesmente nunca calibram os pneus do carro, né, cara?
Agora, embora eles tenham usado materiais de melhor qualidade, como por exemplo no painel ele tem um soft touch, ainda os encaixes e o corte das peças ainda deixam um pouco a desejar. Tu vê que os encaixes não são muito bem feitos, tu vê que algumas peças não são muito bem acabadas, como essa parte aqui da porta, né? Então realmente isso aí em todos os exports, desde o começo, desde quando ela foi lançada, sempre foi assim, e mesmo tendo essa evolução aí, ficando mais perto do Focus, ela continua com esses problemas. Inclusive, deixa eu salientar, né, cara, se tu olhar os encaixes das latarias ali da parte externa do carro, tu encontra também vários desalinhamentos. E isso é de projeto, não é erro de montagem, tá? E um detalhe muito curioso, a gente sempre fala da coluna A ser muito grossa em vários carros, né, que ele atrapalha a visão do motorista. Essa aqui também é muito grossa. A Ford colocou aquela janelinha espia que a gente sempre fala, que ajuda, porém ela colocou numa posição absolutamente inútil. Vocês estão vendo aqui, ó, na posição do motorista que eu estou filmando agora, não ajuda em nada, eu nem consigo enxergar aquela janelinha. Ele é equipado também com um ar-condicionado digital de uma zona só. Tem também duas entradas USB aqui na frente para conectar o celular com o multimídia. O câmbio automático, nós já falamos, de 6 marchas. A tomada 12 volts. Sistema de ligar start-stop sem chave. Ele também é equipado com um espelho fotocrômico, aquele que escurece quando o carro está vindo com a luz ligada de noite atrás de ti. Sensores automáticos do limpador de para-brisa, que liga sozinho quando detecta chuva. E sensor crepuscular nos faróis, que também liga o farol automaticamente quando está escuro. Bom, e na porta, embora a gente tenha falado do acabamento que não é bom, né? Ele pelo menos ele tem aqui onde nós encostamos o braço, essa parte com o couro, o mesmo couro utilizado no banco. Algo que tentaram remediar um pouco a porta aí. Mas ficou bem bom, pelo menos isso ficou bem confortável, né? Não é simplesmente um couro, é um couro bem acolchoado. E falando em confortável, eu não achei o banco confortável. Eu achei o banco bem duro, por sinal. Não é um padrão da Ford, pelo menos. Mas, de novo, tem o escrito Storm aqui, com as costuras laranjas e um padrão bem bonito de acabamento. Tá, mas tu é o caçador de porta-trecos, né? Então mostra pra nós tudo que ele tem aí. Aqui em cima, local para colocar óculos. Espelho com uma luzinha, só que tem que ligar a luzinha, mas ok. Aqui na frente do painel ele tem um porta-trecos, mas não é com uma borracha, ou seja, vai fazer barulho. 2 locais para colocar garrafas ou copos, mais um local aqui atrás. Deixa eu te atrapalhar só um pouquinho antes de tu seguir. Aqui ele tem um buraco que, segundo a Ford, é para botar a chave. Mas vocês vão ver que a chave não cabe muito bem nesse vão ali. Como vocês puderam ver, ela não encaixa muito bem aqui nesse vão, né? Eu achei isso realmente estranho, mas cada um sabe para que projeta seus porta-trecos, né? E como todo bom carro automático, tem um encosto de braço. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta, Gustavo. Por que tu diz que tem que ter encosto de braço só em carro automático, cara? Não é que tem, é que o outro a gente tá sempre trocando marcha, né? Tá, mas E aqui a gente tá com o braço parado. Quando tu tá na estrada, normalmente tu bota na quinta ou na sexta marcha e segue, tu dificilmente vai trocar. Eu prefiro dizer que todo carro deveria ter esse encosto de braço, independente se ele é automático ou manual. Mas enfim. Tá bom. E aí tem um monte de porta-trecos, bem grande inclusive. E assim como a versão Titanium, esse daqui também tem o teto solar, que o Gustavo tanto gosta e que dá like no Instagram, né? Talvez pudesse ter até um teto solar um pouco maior, né? Esse aqui é meio pequenininho. Podia ser panorâmico. Podia. Enfim, Agora pra quem não curte tanto teto solar como nós, eu acho que isso não faz a menor diferença, né? Agora eu vi o pessoal falando, ele é elétrico. Pessoal, não tem mais teto solar que não seja elétrico. Dá licença, né? O Santana começou a usar elétrico já na década de 90. Faz tempo que eles são todos elétricos. Vai ver que eu vou ter uma manivela agora aqui pra girar o negócio. Só o que faltava. Agora, aqui atrás explica por que eu falei no vídeo do T-Cross que eu acho que esse tipo de carro não deveria existir. Bom, eu com meu 1,81 m estou simplesmente encostado no teto. Tá? Não está nada confortável aqui para minha cabeça e também não está nada confortável para minhas pernas aqui. O banco do motorista é regulado para mim, mesmo com esse rebaixo aqui para as pernas entrarem um pouco mais, tá encostando, não é no joelho, é lá embaixo, no meio da canela. Cara, eu já tô um pouco melhor, porque eu sou menor, né? não é um carro que prioriza o espaço para os passageiros atrás e talvez também não para o porta-malas. Ele é um meio termo, né? E como é um carro que a Ford se preocupa muito com segurança, com vários airbags e vários controles de eletrônicos, obviamente que ele ia ter o encosto de cabeça para o terceiro ocupante, o cinto de 3 pontos também, né? Agora, o que não tem, o que eu gosto, são as alças aqui. Muita gente fala que é por causa do airbag, mas a gente sabe que não é por causa do airbag. É questão de custo mesmo.
Tá, beleza. Mas vamos andar nesse carro para ver se ele tem alguma diferença em relação ao Titânio? Vamos lá. Tô louco para ver se essa tração 4x4 faz alguma diferença mesmo ou não. Bom, mas antes de a gente sair para dar uma volta nesse carro, não se esqueça, se tu ainda não é inscrito no canal, clica nesse botãozinho aqui embaixo, te inscreve, ativa o sininho, compartilha, dá like. Bom, mas antes de sair, uma coisinha só que a gente sempre esquece de mostrar. Regulagem de altura do volante e também regulagem de profundidade, que ajuda bastante a gente a... Isso é meio duro, mas ajuda bastante a gente a ter a melhor posição de pilotagem. Assim como também tem regulagem de altura do banco e regulagem de lombar aqui do banco. Gostei bastante. Bom, a gente passou por alguns buracos aqui e deu para sentir que a suspensão é bem firme, ela é bem rígida mesmo. Não é desconfortável, mas eu acho que até pensando um pouco mais de off-road, ela tá bem acertada para isso, não acho, Felipe? Acho sim. Inclusive, a gente está andando dentro da cidade, a gente não vai conseguir fazer um teste off-road com esse carro. Mas se tu quer conferir se esse carro aqui ele funciona fora de estrada ou não, dá uma olhada no canal do Clayton, do Vroom Brasília, que ele fez um vídeo excelente testando esse carro numa pista de terra bem legal. Ali mostra exatamente quais são as aptidões dele. Não é um carro desenvolvido especificamente para isso, óbvio, mas ele com certeza vai te surpreender. E falando em aptidão off-road, o dono desse carro corrigiu, acho que um grande problema que... Muito bem colocado. Que a Ford fez, vamos dizer assim. Cara, ela lançou um carro 4WD, ou seja, um carro que tem tração nas 4 rodas, que é para ser uma coisa um pouco fora de estrada, né? Embora o carro não seja muito, mas é. E colocou pneus de aro 17, perfil baixo e para andar na estrada, no asfalto. Ou seja, nada de off-road. Pois é, gente, estranho de entender esse posicionamento desse carro aqui, porque se fosse um carro desenvolvido para o mercado americano, eu até entenderia. Lá tem muita neve, as pistas são escorregadias, então é necessário esse tipo de tração. Tanto que ele não funciona o tempo todo com as 4 rodas integrais, ele prioriza sempre as rodas dianteiras e à medida que ele perceber que começou a perder tração, ele joga para as rodas traseiras, né? E aí ele demora menos de meio segundo ali para acionar as rodas traseiras, mas isso é um sistema que melhora a condução em pistas escorregadias, principalmente quando tem neve. Aqui no Brasil não é muito necessário esse tipo de transmissão, a não ser que tu vai andar em estrada de chão batido. Por que não botaram esses pneus aqui que ele colocou aqui agora? Por que isso não vem de fábrica? É o mesmo pneu que vem no Renegade, é o mesmo pneu que vem na Fiorino, é o mesmo pneu que vem em outros vários carros. A Fiorino Trekking, né? Agora não tem mais, mas tudo bem, quando tinha. E falando dos seus concorrentes, a Ford já está se gabando de uma coisa que eu acho que não é verdade. Se tu olhar no site dela, tu vai ver que eles colocam lá que esse aqui é o único carro da sua categoria que tem esse tipo de transmissão, ou seja, a AWD, né? Ou a 4x4. Na verdade, o SUV compacto concorrente direto dela é o Renegade, que também tem esse tipo de transmissão, inclusive é muito mais avançada, porque tem reduzida, tem várias opções e tu consegue controlar isso. Não é um controle eletrônico, mas tu consegue selecionar a entrada das rodas traseiras ou não. Ou seja, uma tração raiz. Bem mais raiz, apesar do Renegade ser meio Nutella, né? É. Mas e o desempenho desse motor, Gustavo? Cara, esse aqui eu acho que é o motor certo para esse carro. Embora seja um pouco mais gastador, fazendo aí na média de... Agora que olhando no computador de bordo, tá fazendo 6,3. Não sei se é exatamente isso que ele faz. Segundo o dono, ele costuma fazer entre 7 e 7,3 a gasolina dentro da cidade. Eu vou dizer que para um carro que tem 1.460 quilos, que é 150 quilos mais pesado do que a versão Titanium, por causa do sistema de transmissão, e é 200 e uns quebrados aí mais pesado que a versão Freestyle, por causa de todos os equipamentos, inclusive os airbags, ele até não está tão gastador assim. Cara, 200 quilos é muita coisa, né, Gustavo? Bastante. E só que também são 50 cavalos a mais do que a versão... E cavalo que anda, cavalo que bebe, né? Do que a versão Freestyle 1.5, né? Isso é interessante salientar que quando a Titanium nasceu, ela nasceu com esse motor aqui também. Fizeram a Storm também com esse motor, e para tentar diferenciar mais eles, hoje em dia a Titanium perdeu o motor 2.0, é um motor 1.5 e também perdeu o step, né, como a gente já tinha falado antes. Então, na verdade, essa versão, a única versão 2.0 possível de ser comprada é a Storm hoje em dia. Inclusive, talvez isso ajude a justificar os 4, 5 mil, quase 5 mil reais cobrados a mais nesta versão aqui em relação à Titanium. O volante é do tipo elétrico e ele me surpreendeu porque ele tem um feedback bem gostoso, bem bom. Não é aquela direção boba, aquela direção muito leve. E gostei, realmente muito diferente. Eu cheguei a te perguntar para ver se ele realmente tinha assistência hidráulica ou elétrica, né? Porque o feedback desse volante é muito bom.
tá cada vez melhor comprar um carro com direção elétrica. Eu não gostava no passado, mas hoje em dia eu não volto para hidráulica. Vamos ver o desempenho então? Pode pisar. Convenhamos, não é um carro esportivo, não é um carro de alto desempenho, mas ele parece que tem força o suficiente para fazer uma ultrapassagem na estrada, que é o que eu considero importante, né? Ele faz o 0 a 100 na casa dos 11 segundos, 10,9, 11 segundos. Não é muito rápido, mas tá bom, né? Talvez fosse um turbo, alguma coisa assim. Eu diria que é o mínimo necessário, na verdade. Tá, mas quer dirigir, Felipe? Óbvio que eu quero, né, cara? Uma coisa que eu acho muito boa nesse câmbio, as trocas de marcha. Cara, elas são extremamente suaves, são rápidas e realmente lembra muito os câmbios da Aisin. Que bom, né? Que bom, porque a Aisin é uma referência mundial nesse quesito. Agora, uma coisa que eu não consegui entender é que mesmo tu colocando no modo esporte, quando tu usa os pedal shifts para troca manual, ele troca, mas logo em seguida ele reassume o controle. Ou seja, tu não consegue ficar escolhendo o tipo de marcha que tu quer. Se tu quer andar com a rotação um pouco mais alta, ele simplesmente não te deixa. Ele já logo coloca na rotação que ele considera ideal. É estranho, né? Estranho. Tá, mas e falando em modo esporte, conta uma coisa que a gente percebeu também aqui, que o dono do carro nos disse. O dono do carro ele fica muito incomodado com o lag do acelerador. Na verdade não é o lag do acelerador, né? Isso aí é uma programação que a fabricante faz para reduzir as emissões e talvez melhorar o consumo, mais relacionado com as emissões que consumo. E ele realmente é alto. Quando tu anda no modo D, ele incomoda. Por quê? Porque tu pisa e o carro demora para responder. Quando responde, dá aquele solavanquinho para trás. Se tu botar no modo Sport, isso fica bem reduzido, ele praticamente desaparece. Só que andar no modo Sport no dia a dia é ruim, porque as rotações do motor ficam mais altas e aí, consequentemente, o consumo aumenta, né? Isso, ele estica mais as marchas, né? Tu quer dizer que tu tá no modo mais esportivo de condução, ele estica mais as marchas e, consequentemente, gasta mais. Na verdade, ele deixa a rotação mais alta para ter uma condução mais esportiva, ter uma resposta mais rápida, né? Outra coisa importante saber, o seguro desse carro. O dono, ele transferiu do Focus dele para esse aqui. Claro que depende do perfil, da região onde tu mora, da cidade, enfim, tem uma série de fatores. Mas o Focus dele custava R$ 3.800. Ele não recebeu nada de volta e também não teve que pagar nada a mais. Ou seja, seguro caro. Claro que a gente sabe que é um carro de mais de 100 mil, então, percentualmente falando, é pouco. Mas R$ 3.800 dá para comprar muita coisa aí, né? E a manutenção também não é das mais baratas, né, Felipe? A manutenção programada até R$ 60 mil está na faixa de R$ 4.500. Não é das mais caras, mas também a gente sabe que hoje tem carros muito mais baratos. O próprio T-Cross, que a gente sabe que por posicionamento das montadoras é concorrente direto dele, mas eu não concordo com isso. Ele tem uma manutenção aí de R$ 2.000 e poucos até os 60 mil quilômetros, né? Bom, enfim, o que eu tenho a dizer sobre este carro aqui? É um carro que está muito mais acertado do que era antigamente. A tração 4x4, eu tenho assim, um certo apreço a ela, sei lá, se dizer paixão é o termo correto de dizer isso, porque quando eu era estagiário ainda na Dana, eu trabalhei no projeto do Cardan, da primeira versão. Não é o mesmo Cardan, não é mais a mesma transmissão, essa transmissão aqui já é mais nova. Mas até porque era assim, manual, né? Tinha a versão manual e tinha a versão automática, né? Tinha os dois. E, na verdade, eu, assim, acho interessante porque todo SUV tem que ter um apelo mais fora de estrada. Mas, sinceramente, eu acho que os SUVs estão ficando muito caros porque eles oferecem. Eles têm praticamente os mesmos equipamentos de um hatch médio, só que o preço deles aí costuma ser 10, 20 mil reais a mais. Em relação a Titanium, esse aqui também está melhor posicionado no mercado. Por quê? Porque ele oferece quase tudo, com exceção dos detectores de ponto cego. E ele também vai bem em fora de estrada, como o amigo do Gustavo aí, nosso amigo, também já considero, apesar de não conhecer ele ainda, Cleito, te considero meu amigo. Apesar de tudo isso, acho que vale a pena pagar os 4 mil a mais, caso tu esteja realmente procurando uma EcoSport completa. Eu acho que vale a pena, principalmente por causa do motor, não muito por causa da tração. A tração é legal, tudo, mas o cara que compra esse carro não vai fazer off-road, né? Definitivamente. Não vai fazer off-road e nem é para off-road. Mas pensa no caso do meu sogro, por exemplo, que ele vai muito pro interior, que a família dele é lá do interior de Guaporé. Tem o chão batido, uma coisa assim. Tem muito chão batido, óbvio. Pega um pouco de lamaçal, para isso é ótimo, cara. Sim, só que aí também eles pecaram no pneu também.
Mas aí o dono do carro aqui, o Itamar, corrigiu o problema dele, né? Sim, mas aí gastou um dinheirão no pneu, vamos dizer, né? Bom, exato. Acho que a Ford podia ter feito isso de sério. Eu acho que o principal, a diferença da Titanium hoje para essa aqui é o motor. A pessoa que quer um desempenho melhor vai buscar essa aqui. Porque de resto é basicamente o mesmo carro, mesmos opcionais, tudo igual. Se não quiser gastar tanto, tem a opção Freestyle também, que é com o mesmo motor da Titanium 1.5, com um pouco menos de equipamentos, mas é ainda uma EcoSport, né? Inclusive nós vamos gravar em breve uma dessas, pra gente testar esse motor 1.5 que a gente não andou, porque as duas EcoSport que nós gravamos era com esse motor 2.0. A gente testou o motor no K, né? Isso, no K. Né? Mas eu achei legal, eu gosto, acho muito bonito esse carro. Eu achava a EcoSport que quando foi lançada e logo no começo, que ela tinha um porta-mala muito pequeno. Ainda acho pequeno. Só que hoje, pra categoria, tem porta-malas menores ainda. Então eu já não tô achando tão pequeno mais. Eu já volto a dizer, cara, eu ainda acho que esses carros tinham que ser um pouquinho maior, que foi exatamente o que a Volkswagen fez no T-Cross. Tu gostou do T-Cross, né? Cara, eu gostei, cara. Pra mim ele casou como uma luva. Pena que eu não tenho dinheiro pra comprar. Bom, galera, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma experiência com o carro, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Vocês sabem que vocês, às vezes a dúvida de vocês, ela é de outras pessoas também. E a experiência de vocês também pode ajudar várias pessoas. Acreditem, eu acho que o pessoal mais lê os comentários do que realmente assiste o vídeo, né? É ou não é, Gustavo? Tem muito comentário. Tem muito comentário e muito detalhe importantíssimo nos comentários. São cerca de 400 comentários dia. Show de bola. Então tá, eu queria também agradecer o dono do carro por ter nos emprestado, ter a confiança de deixar o carro com a gente, inclusive, né? Obrigadão, valeu. Obrigado. E é isso aí, até a próxima. Valeu, pessoal. EcoSport Storm, a versão mais cara da versão... A versão mais cara da versão. Que eles fazem o que, Gustavo? Bagunça com essa merda dessa moto. Vamos de novo. Bem bom andar de moto hoje. E que, vou dizer pra vocês que eu não queria que tu fosse pra... Desculpa. Eu queria falar alguma coisa aqui do porta-malas, mas tudo bem. Desculpa, então. Porque esse motor aqui, que é difícil de abrir, como é que é abrir? Como é que abre? Ali, ó, tem tá um bagulho aqui. amarelo gigante. Que merda. Isso tá cheio de pelo, cara. É do meu casaco. É do casaco, solta casaco barato, né? Eu paguei R$150 naquele casaco. Normalmente custa 500. Aí o casaco solta pelo por dentro. E me surpreendeu, na verdade, porque ele não é... Tava demorando. Tô passando a mão numa rebarba aqui na porta ali que tá me incomodando. Bem no pegador da mão aqui, ó. Bem onde a gente pega pra fechar e abrir a porta, tem uma rebarba aqui que... Puxa vida, cara. Pode até cortar o dedo de alguém aqui. Ah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada no Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.